Estamos aqui com o primeiro programa Posições-se. Nosso entrevistado de hoje é o publicitário e professor de propaganda política da Universidade Metodista de Piracicaba, Wesley Honório. Wesley, o que você achou das manifestações de junho? Olha, primeiramente, pelo que eu senti da época, é que houve uma espécie de motor que levou todo mundo para a rua, né? Os jovens foram, parece que meio instintivamente para a rua, mas eu me perguntava se existia uma motivação, um foco, né? Eu acho interessante a manifestação de um modo geral, a manifestação aparentemente apartidária, o tipo de manifestação cidadã. Mas o fato de não terem apontado os problemas específicos e quem sabe até terem apontado os bandidos que eram alvo das revoltas, você acaba diluindo todas as reclamações, né? As reivindicações ficam perdidas, tanto é que a gente está sentindo isso agora. Eu senti que, de modo geral, os governantes principais foram afetados por isso. Eu não sei até que ponto alguns partidos tiraram proveito, mas eu vi que na TV, por exemplo, alguma propaganda partidária acabou utilizando isso como se eles fossem também parte dessas reivindicações, como sendo atores dessa reivindicação, e não era o que estava acontecendo. E depois dessas manifestações acabaram sendo contaminadas por um tipo de participação, como são os black blocs, que são participações até certo ponto legítimas, mas também falta exatamente essa questão de indicar, afinal de contas, qual é o problema específico que querem resolver. E se você dilui tudo isso, você acaba perdendo, afinal de contas, o foco. De que forma isso pode ser importante para a formação de opinião política na mente do jovem? Da mesma forma que os jovens foram para a rua motivados por um certo motor, e mesmo não sabendo, afinal de contas, o motivo, né, o foco dessas reivindicações, eu acho que existe aí, diferentemente do que existia no passado recente, pelo menos um caminho aberto para que eles possam ter uma manifestação política, né, e possam reaprender também, independentemente de fazer algum juízo de valor, se deveriam ou não ter a mesma participação que os jovens de 68 tiveram. Eu acho que é importante a manifestação, né? Tanto é que os governos reagiram a isso, né? Foram ao encontro desses pedidos e, de alguma forma, a própria presidenta está fazendo isso, o governador, né? Então, isso está servindo para abrir os olhos de todo mundo, tanto do lado dos políticos, quanto também dos próprios jovens que estão aprendendo que esse negócio dá certo. Qual foi o papel da mídia nas manifestações? Eu não vejo que nós tenhamos uma mídia independente, né? Todas as mídias, elas há muito tempo, elas tentam sempre correr para a galera. Eu acho que isso aí faz parte, inclusive, da própria questão comercial, de você não ter uma independência como a gente imagina que tenha nos Estados Unidos, ou vê tendo nos Estados Unidos, manifestações de esquerda, de direita, de centro, né? Você não vê isso. Existe uma unidade na mídia brasileira em que você pode, vez por outra, ter aí uma TV Bandeirantes ou alguma independência numa carta capital que tem uma posição diferente do resto, né? Mas parece que a mídia, em geral, elas fizeram uso dessas manifestações de forma demagógica, né? Tentando, inclusive, se aproveitar de coisas que não estavam ali sendo reivindicadas. Não existia ali um momento político específico, como a gente já viu antes nas perguntas anteriores. E a mídia tentou dar esse tom mais político do que os jovens estavam tentando fazer. Wesley, obrigada pela participação e boa noite. Obrigado a você.